Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Neném Mengão. Bom pessoal, vamos para o resumo das notícias do Flamengo para essa quinta-feira, né? Depois daquela vitória de ontem, uma vitória convincente, né? Uma vitória que nos dá assim esperança, né? Que nos dá aí mais confiança, né? Em um time assim que estava muito instável, né? E agora a gente começa a ver, olhar na frente e ver o quanto o Flamengo está melhorando, como o Flamengo está é, melhor, tá se dedicando, tá mais fechadinho, tá mais compacto, todo mundo correndo, todo mundo brigando, todo mundo com fome, sabe? Quando a pessoa tá com fome aí, você quer comer e aí você quer se alimentar e você fica naquela doideira toda. E aí parecia que era aquilo, parecia que o time ontem tava desse jeito, sabe? O time com fome, brigando, correndo, se esforçando, né? Até o final ali, aquela pressão ali na frente, né? O time perdia a bola e o time pressionava para roubar a bola logo, para ter a bola logo e não dava espaço para o América, desculpa, para o Curitiba aí sair jogando. Então a gente tem visto aí o time melhor, mais compacto, né? Vamos aguardar para que o time continue crescendo e mostrando esse futebol aqui para toda vez que eu vier aqui falar sobre alguma coisa do Flamengo a gente falar com alegria, né? Não chateado aqui, bravo aqui, né? Não, mas sim alegre e ver essa evolução com essa esperança de que o time está melhorando, né? Até pouco tempo a gente não via isso, mas agora a gente está vendo o time melhor, né? Vamos aguardar esse jogo contra o Red Bull aí no sábado, é um jogo muito importante. O Red Bull é um adversário muito difícil, que acabou de ganhar o Corinthians lá na Arena do Corinthians, e agora, né, de virada ainda, foi de virada, e agora é um teste muito bom. E falar sobre Red Bull Bragantino, galera, lembra do Natan, o zagueirinho canhotinho ali, que o Flamengo emprestou para o Red Bull com o final do contrato fixando compra, né? Ou seja, se o Natan fizer 20 jogos, o Red Bull pode ter o direito de compra do jogador. Então, ou seja, a ideia é que o Red Bull coloque o Natan para jogar, para que no final do contrato, final do ano, ele possa ter completado os 20 jogos e o Red Bull ter o direito de compra do jogador para uma baba, né? Porque o valor que o Flamengo vendeu, fixou o valor ali, é uma bicharia para o jogador que é o Natan, né? Um jogador que, se na minha visão, na minha opinião, não sei a de vocês, melhor que aquele zagueiro que nós temos lá, que é o Léo Pereira, Bruno Viana, né, Gustavo Henrique. Eu acho que esse lateral, esse zagueiro ali, na minha visão, como um da base, né, eu acho que o Flamengo deu muito mole aí em ter emprestado pro Red Bull aí. Mas vamos fazer o quê? E outra coisa, o Flamengo ainda deu mole ainda, galera. Toda vez que o time empresta para o outro clube, eles fixam lá no contrato que aquele jogador não pode enfrentar o clube dele, né, que ele está emprestado. Igual na questão do Rodinei. Rodinei é do Flamengo, emprestou para o Internacional e no confronto entre os dois, Rodinei não poderia jogar. A não ser se ele pagasse aí a multa, que é sempre em torno de 1 milhão. Geralmente a multa é essa. Só, galera, olha só o que o Flamengo fez. Eles não fez um contrato que proibisse que o Natan jogasse contra o seu clube, o Flamengo. E aí o Natan vai poder entrar aí contra o Flamengo no sábado sem precisar pagar 1 centavo. Brincadeira, como que o Flamengo consegue fazer isso, né, galera? Perder essa oportunidade de poder talvez conseguir aí ganhar mais 1 milhão ou não ter o Natan aí contra o Flamengo, que é o time dele aí, até esse final desse empréstimo, para ver o que vai acontecer. O Natan já tem 9 jogos, então, ou seja, mais 10 e aí vai ter mais 10. Até o final do campeonato tem muito jogo ainda. Eu acho que vai ser muito difícil ele não completar os 20 jogos. Eu não sei se ele sofreu uma lesão. Espero que não aconteça. Mas só se acontecer isso. Senão é improvável que o Red Bull aí vai adquirir o direito de compras e vai comprar o jogador porque o jogador é bom. E a gente tá bravo com isso ainda, né? Isso nos irrita porque a direção do Flamengo vendeu esse jogador aí por um preço muito barato aí. Galera, vamos falar sobre o Maracanã. O Maracanã, dia 24, vai ser entregue a Conmebol para a final da Copa América. E aí a Conmebol vai preparar o estádio, vai organizar, porque a grama está muito surrada, né? A grama está muito cheia de buraco, tá muito ruim. A grama tá horrível. Já tá ficando horrível já há algum tempo. O Flamengo tá jogando num pasto, né? Tá jogando já há bastante tempo num campo horrível. Pela qualidade do Flamengo, pelo nível do Flamengo, a grama tá horrível. Então, no dia 24, o Flamengo estará entregando o campo, o estádio para a Conmebol,
por causa da Copa América, e o Flamengo fará o seu jogo, o seu último jogo dia 23 contra o Fortaleza. Tinha cogitado aí que esse jogo contra o Fortaleza seria lá no Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Só que vai ser despedido do Gerson, galera. Exatamente, vai ser despedido do Gerson. O Gerson fará o seu último jogo dia 23 contra o Fortaleza. Então eu acho brincadeira se o Flamengo levasse esse jogo para Volta Redonda. É brincadeira, imagina, o Gerson fazer o último jogo em Volta Redonda. É brincadeira, o palco do Flamengo, que é o Maracanã, e o Gerson não fazer, entre aspas, o seu último jogo ali, né, até quando ele vai lá para o Olympique de Marseille, na França, e o Flamengo não fazer o último jogo no Maracanã, né? É um absurdo isso, mas o jogo será lá no Maracanã, a despedida do Gerson, e vamos fazer uma grande festa para ele lá, né? Porque depois que ele foi vendido, já estava tudo certo, o cara melhorou, né? O cara, é incrível, né? O cara já acertou a vida dele, já sabe o que vai pra... O cara melhorou, cara. O cara tá jogando pra caramba. Já jogava muito em 2019, depois ele caiu um pouquinho o futebol dele, mas agora o cara tá arrebentando pra caramba, fazendo todos os jogos que ele faz, ele joga muito. Então é brincadeira, né? Nós perdemos um grande jogador aí pro time francês, infelizmente. O Flamengo precisa fazer dinheiro, né? Ter dinheiro por causa das finanças, por causa dessas percas que nós temos aí de sócio-torcedor, do não ter torcida em estádio. Então isso infelizmente fica muito difícil para o Flamengo manter um time muito caro, né? Um dos melhores times aí da América do Sul, da América geral, né? América Central, América do Norte. O Flamengo é o melhor time da América geral. Então, ou seja, é muito difícil você perder receitas, tanto de bilheteria, de sócio-torcedor, e manter um time muito forte. Infelizmente, com a pandemia aí, atrapalhou muito os planos do que o Flamengo planejava fazer, né? Acabou atrapalhando, e infelizmente o Flamengo tem que vender aí jogadores para conseguir dinheiro aí para poder manter suas finanças dentro do planejado aí na direção das finanças aí do Flamengo. E com isso, galera, a grama do Maracanã já sempre está sendo criticada já há muito tempo, muito tempo. E o Flamengo vai ter uma concessão aí que o Flamengo vai pegar aí, vai tentar pegar a concessão do Maracanã, mais de 30 anos aí. E se conseguir, o Flamengo está com um projeto aí de trocar a grama, isso, colocar a grama híbrido, colocar o gramado híbrido. Então o que é híbrido, galera? Um gramado híbrido é 80% de grama normal e 20% de grama sintética. Então não será um gramado sintético totalmente, será só 20% sintético e 80% híbrido. O que acontece? Muitos clubes lá fora, europeu, o gramado é dessa forma, né? Então, ou seja, vai ser muito melhor pelo aquilo que a gente tem visto aí, o gramado horrível, muito castigado, com muitos jogos, e a ideia do Flamengo é fazer isso, mudar o gramado do Maracanã. Vai ser muito bom pra gente, né? Até pela qualidade dos jogadores do Flamengo aí, jogar num gramado melhorzinho, onde a bola não fica quicando, a bola rola mais rápido. Então você tem um gramado, uma casa boa para jogar, você consegue dar um espetáculo melhor. Se você tem um palco bom, você consegue dar um espetáculo melhor. Vamos torcer para que o Flamengo consiga a concessão do Maracanã e aí ele consiga fazer essa troca aí do gramado, porque aí a gente vai ver aí o Flamengo melhor ainda, né? Melhor ainda. E aí mesmo será mais difícil aí ganhar do Flamengo dentro do Maracanã. Vamos torcer para que isso aconteça e dê tudo certo. Vamos falar sobre o Rogério Ceni, galera. O que acontece? O Rogério Ceni, todo mundo sabe que está fora devido ter testado positivo. Só que o último exame que ele fez testou negativo. E com isso ele ficou apto a já treinar o time do Flamengo já no campo, lá no Ninho do Urubu. Então o técnico Rogério Ceni já está liberado, inclusive já treinou, já foi no Ninho hoje, na parte da tarde, já conversou com o elenco, já treinou, então ele já está apto e estará à frente aí do Flamengo no sábado contra o Red Bull Bragantino. Mauricinho foi bem pra caramba, né? Nós gostamos muito dele aí, mas a gente sabe que o Mauricinho ali só estava ali, mas quem realmente estava por trás de tudo era o Rogério Ceni. Todo mundo sabe que o Rogério Ceni que estava por trás, não o Mauricinho, porque senão a gente vai entender que o Mauricinho que foi responsável aí por o Flamengo não tomar gols nesses jogos, ganhar, jogar um futebol convincente. Mas não, galera, quem estava à frente aí, vamos dar mérito para quem realmente tem que ter esse mérito, que é o Rogério Ceni, né? Dar mérito para o Rogério Ceni, que realmente estava ali conversando no telefone com os jogadores, conversando com o Mauricinho, e realmente o Rogério, a gente entende que foi ele que estava ali por trás de tudo.
A gente pega no pé dele, eu pego no pé dele, porque eu não gosto da forma que ele monta o time, da forma que ele troca, ele mexe muita coisa errada, muita coisa eu discordo. Mas esse tempo aí que ele ficou parado, que ele treinou o time, vamos aguardar, galera, porque às vezes existe um tempo, né, para você treinar o time e poder botar o time da maneira que você quer. E um time entender ali o que você quer. Né, com o tempo, não é de imediato vai chegar, vai mudar tudo. Né, é um processo. Vamos torcer para que esse processo realmente já começou agora e que realmente o Rogério Ceni consiga manter esse nível aí do que o Flamengo está fazendo aí, essa diferença. Né? Porque a gente sabe, se dá mole a gente vai cobrar sim, vamos falar aqui. E também se o cara está indo bem, vamos falar também, vamos dar parabéns aí pelo trabalho que está acontecendo. Nós somos Flamengo, nós vamos torcer para que o Rogério consiga aí, cada vez mais fazer esse time jogar um futebol bonito, um futebol convincente, assim como tem sido esses últimos jogos do Flamengo. Eu falei no outro vídeo de ontem, galera, que se eu tô, por exemplo, eu penso o seguinte, se o Rogério sentar na casa dele e tá vendo o jogo por cima, eu acho que a visão dele é muito melhor do que a visão do campo, né? Então ele olhando lá na televisão, ele vai ver aquilo que a gente vê, os erros, o time espaçoso, quem precisa marcar, quem não precisa, quem tá vacilando. Só que, galera, ele vai estar no campo. Eu não sei se... senão a gente vai deixar ele em casa lá e ele vai deixar o Mauricinho lá na frente do Flamengo e vai falar, ó, faz isso, faz aquilo, né? Mas vamos torcer para que realmente ele consiga realmente continuar fazendo o Flamengo jogar aí, mesmo dentro de campo lá, incentivando, trocando e vendo que precisa ser mudado e o Flamengo consiga crescer. Vamos ver no sábado como que vai ser isso aí. Né? Ele vai estar lá na frente, vamos ver no sábado o que vai acontecer aí nesse sábado aí. Bom, galera, lembra do Rodrigo Dush de Abrantes, que é o vice-presidente jurídico-geral do Flamengo? Ele entrou no STJD pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro devido às muitas convocações que o Flamengo perdeu, né? As seleções convocaram vários jogadores do Flamengo, tanto Uruguai, chileno, Paraguai, Brasil, tirou metade do time. Então o Rodrigo pediu a paralisação do campeonato e o STJD negou e levou para a CBF e foi votado. Galera, a gente sabe aqui, a gente passa a notícia aqui do que está acontecendo, mas a gente não é besta, a gente sabe muito bem que isso não vai acontecer, cara. Porque o Flamengo briga sozinho contra 19 clubes lá que ninguém brigou com ele. É bem improvável que o Flamengo consiga ganhar isso na justiça. Mas ele faz sua parte, pelo menos ele foi lá, ele botou a cara na reta, fez sua parte e o Rodrigo reclamou mesmo. E é uma briga com a CBF, essa luta aí, o Flamengo investe milhões de jogadores, caríssimo, para o campeonato não parar, os jogadores ir servir seleções, se machucar, voltar machucado, e o Flamengo ter vários jogos aí, não só o Flamengo, contra outros clubes também, importantíssimo, que tem que ganhar, e a gente acaba sendo desfalcado com um jogador que foi caríssimo. Aí, por isso que existe essa guerra entre a CBF e o Flamengo, porque eles não param o campeonato. E aí fica desfalcando os clubes, e aí quem é prejudicado é os clubes, porque a CBF não tá nem aí. A CBF não é uma vergonha, a CBF não tá nem aí. Ela manda o jogador que estiver machucado, se tiver que ser, manda o jogador. Mas eles não estão nem aí, entendeu? E aí quem se prejudica nisso tudo é o próprio clube, que paga, investe milhões para o time ser eliminado em uma competição. E aí o jogador que você investe milhões, porque você pensa em uma meta, você faz uma meta, pretende chegar até certo lugar, nas quartas, na semifinal, né? São projeções que cada clube faz. E aí você não atinge aquela meta, você perde. Porque toda vez que você passa de fase, você ganha um dinheiro. Se você não passa, você contava com aquele dinheiro e aí você perde. Por quê? Porque você ficou desfalcado. Porque você perdeu o jogador. Então é um absurdo que a CBF faz aí com os clubes, principalmente o Flamengo. É uma falta de respeito o que a CBF está fazendo aí com o Flamengo, convocando essa pancada de jogadores aí. Inclusive nós vamos falar também do Pedro, tá? Do Pedro que foi convocado para a seleção olímpica e que o Flamengo disse, lá o presidente Landim, Rodolfo Landim, disse que não ia liberar o jogador. E o jogador postou lá agradecendo, muito feliz com a convocação, agradecendo o Flamengo, porque foi por causa do Flamengo que o jogador, né, hoje foi convocado para a seleção olímpica. Tá meio estranho aí, o jogador bota lá nas redes sociais dele lá, feliz, e o Flamengo fala que não vai liberar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, aguarda um pouquinho que já vai falar sobre isso aí. Gente, olha só, dia 24 o Flamengo vai liberar o estádio Maracanã para a Conmebol, como eu acabei de falar aqui nesse vídeo aqui. E o jogo Fla-Flu
vai ser antes, então, ou seja, o estádio já vai estar com a Conmebol e o Flamengo e o Fluminense, o Fla-Flu não poderá ser no Maracanã. Então é bem provável que seja no Raulino de Oliveira, cidade da cidadania, em Volta Redonda. Então o Fla-Flu, que será, se não me engano, dia 9, será agora em junho, em julho, desculpa, de julho, só não recordo a data, se é dia 9, mas já estou dizendo para vocês, não será no Maracanã, esse jogo provavelmente será no Raulino de Oliveira, no estádio da cidadania. Bom, galera, vamos falar também, galera, sobre a questão desses campeonatos que o Flamengo vai passando. Por exemplo, o Flamengo passou para a próxima fase, a oitava de finais da Libertadores. Com isso, o Flamengo ganhou um valor, um dinheiro por ter passado. Ontem, o Flamengo chegou à oitava de finais da Copa do Brasil. Ganhou, olha só, o Flamengo passou da terceira fase para a oitava de finais, ganhando o Coritiba, e o Flamengo faturou 1.700.000. 1.700.000 por ter passado da terceira fase para a oitava fase. Para a oitava de finais, da terceira para a oitava de finais. Bom, pessoal, com isso o Flamengo acumulou até agora 31 milhões de premiação, exatamente, galera. 31 milhões de premiações, ou quê? De lucros de premiações por essas competições, por estar passando de fase em fase. Cada vez que você passa uma fase, você ganha um dinheiro aí que acaba ajudando aí nas finanças do Flamengo. São projeções que cada clube faz, pensando já naquele dinheiro ali que passando ganha X. Então o Flamengo, todo clube faz uma projeção disso aí. Então já chegou a 31 milhões com premiações aí. O Flamengo tá indo, né? Dentro do seu planejamento, dentro daquilo que planejou, as coisas estão acontecendo mesmo nessa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Galera, a torcida do Flamengo bateu o recorde ontem de audiência na Globo. Cara, teve vários jogos ontem, Campeonato Brasileiro, teve muita coisa, mas o Flamengo faz diferenciado, é diferenciado. O Flamengo bateu mais um recorde ontem de audiência no jogo contra o Curitiba. O Flamengo bate em seleção brasileira, em Eurocopa, em qualquer coisa. Botar o Flamengo para jogar é você ter primeiro nível lá de audiência lá em cima. Você tem audiência lá em cima. E é por isso que a gente jogou 2 vezes na Globo aí. Foi a Globo, a Rede Globo transmitiu o jogo do Flamengo aí 2 vezes aí, tanto no domingo, 4 horas, e agora 9h30 de ontem, né? No caso, na quarta-feira, que o Flamengo o jogo foi transmitido na Globo. Então o Flamengo bateu o recorde aí, está sempre batendo recorde e vai bater recorde em todos os jogos que jogar. Onde jogar, o Flamengo vai bater recorde. Então não tem pra ninguém. Bom, pessoal, ontem no jogo do Flamengo e Curitiba, o Vitinho fez aquele gol de cabeça. Um carinha aí, muito fraquinho aí, muito ruimzinho aí, um chileno chamado Vidal, Arturo Vidal, um chileno, Arturo Vidal, tava lá assistindo o jogo e comemorou o gol do Flamengo, falou lá, que golaço! Então, ou seja, o grande Arturo Vidal, que está aí falando que tem um sonho de jogar no Flamengo, que um dia quer jogar no Flamengo, ele está, né, competindo aí, e botou lá nas suas redes lá, que estava assistindo o jogo e que comemorou muito aí o gol do Vitinho aí. E o outro ex-jogador do Flamengo, o Cuellar, né, ou Cuellar, tanto da maneira que você achar melhor, Cuellar ou Cuellar, né, inclusive o ex-volante do Flamengo, lá estava falando uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né, claro, complicado porque ele saiu pela porta de trás, né, o Flamengo, a gente na torcida ficou muito chateado pela forma que ele saiu do Flamengo, forçou a saída, e a gente, às vezes tem muitos torcedores que nem querem ele de volta, né, no Flamengo, muitos não querem. Eu não sei se você gostaria de que o Cuejá voltar. Bota nos comentários aí, você gostaria que o Cuejá voltasse para o Flamengo? Um dia voltasse a jogar no Flamengo, você aceitaria o Cuejá lá? E o Pedrão, galera, você acha que o Flamengo deve liberar? Dão 2 perguntas, o Cuejá deveria voltar e o Pedrão, o Flamengo deveria liberar ele para a Copa América? Eu não sei, você acha o quê? Bom, pessoal, acabou o jogo da seleção brasileira, tá? Contra o Peru, a seleção ganhou de 4-0 com o terceiro gol do nosso aí, Everton Ribeiro, galera. Exatamente, Everton Ribeiro fez um gol aí e é para comemorar, né, galera? A gente muitos não liga para o jogo da seleção, mas a gente torce para os nossos jogadores aí ir lá se representar bem, fazer gols. E o Everton Ribeiro aí fez um gol aí, o terceiro gol da seleção na vitória de 4-0 sobre o Peru. Bom, pessoal, vamos falar sobre o Pedro aqui para a gente fechar esse vídeo aqui. O Pedro, galera, acho que todo jogador, se eu fosse no lugar de Pedro, eu também teria um sonho. Claro, eu teria um sonho de jogar na seleção. Independente se é olímpica, se é sub-20, se é sub-17, todo sonho de um jogador é jogar num clube grande e
E aí, sendo visto pela seleção do seu país, né, de representar o seu país, você ser convocado a representar a sua nação. Todo mundo quer representar a sua nação. Então, ou seja, o Pedro foi convocado, o Flamengo disse, o Rodolfo Landim disse que não ia liberar ele, já tinha uns dias aí. Só que a CBF, cara, bateu o martelo de qualquer jeito, mesmo sabendo que o Flamengo não ia liberar o jogador, mas mesmo assim ele convocou o jogador. Olha só que doideira, é uma briga entre a CBF e o Flamengo. Mesmo assim a CBF convocou o jogador. A CBF ia convocar Marquinhos e o Neymar do PSG. E o PSG disse que não ia liberar. O Rodrigo do Real Madrid, o Real Madrid também disse que não ia liberar. Então os clubes da Europa que disse que não ia liberar, inclusive do Palmeiras também, o goleiro do Palmeiras, disse que não ia liberar e não liberou, galera. Não liberou. Não liberou e os jogadores não vão representar o Brasil na Olimpíadas. Mas o Pedro, galera, por que só com o Flamengo acontece isso, CBF? Com o Pedro você tem que liberar, é obrigado. Entendeu? É complicado, aí fica botando Flamengo, Pedro contra o Flamengo, CBF, aquela confusão toda, galera. Eu sei que o Pedro tem, cara, mas o Flamengo que paga o salário do Pedro. E nesse período da competição, a seleção olímpica deverá se apresentar no início de julho, porque a Olimpíada começa dia 23 de julho. Ou seja, o Flamengo ficará sendo prejudicado porque dia 14 de julho tem o primeiro jogo da oitava de final da Libertadores. E nós investimos grandes valores. Se eu não me engano, o Pedro é o segundo mais caro que o Flamengo pagou. É o segundo, o Gabigol o primeiro, o Pedro é o segundo. Ou seja, o Flamengo investiu muito dinheiro no Pedro nas oitavas de finais, numa competição seríssima, forte, e a gente perdeu o Pedro. Então é inacreditável, isso é uma vergonha, galera. É complicado dizer se deveria liberar, se não deveria. Mas eu acho que se o Flamengo deveria ser... Acho que deveria... É complicado. Eu não sei. Eu como flamenguista, eu vou falar para você como flamenguista que o Pedro deveria ficar no Flamengo e jogar a oitava de final da Libertadores, que é muito importante. E muitos podem falar assim, mas o Pedro tá tendo a oportunidade de jogar na seleção olímpica. Quando ele vai ter oportunidade de novo? Galera, daqui 4 anos ele pode ter oportunidade de novo, ou 3 anos, porque a Olimpíada tinha sido adiada, né? Que seria o ano passado, foi para esse ano. Então, ou seja, o Pedro pode jogar depois também, porque são vários jogadores acima da idade da Olímpico, pode jogar, como Daniel Alves, com 38 anos, foi convocado. Então o Pedro pode ser convocado sim na próxima. Mas, cara, com esse negócio de o campeonato não parar, acaba acontecendo essas coisas. E o Flamengo vai brigar até o final para não liberar o jogador, porque o jogador é importante, foi o que eu falei. Se você manda um jogador para a seleção e na hora que você mais precisa dele, ele não está lá para representar. O Muniz é bom, galera, mas não é do nível do Pedro nem do Gabigol. O Gabigol teve que liberar porque não teve jeito, é data FIFA, o Flamengo não tem como segurar, mas a Olimpíadas não é data FIFA. O Flamengo quiser não liberar, ele não libera. Aí já tinha falado que tinha comentado com o jogador que não ia liberar ele, aí o jogador posta aquilo na rede social. É brincadeira, eu acho que é uma falta de, não sei, de consenso, eu não sei o que significa, o que é isso, mas eu acho que o Flamengo precisa do jogador dia 14 de julho para o jogo contra o Defensa. O Flamengo precisa dele, eu espero que ele não vá jogar na Olimpíadas, apesar de não sei se é um sonho dele, mas ele pode jogar o campeonato, pode jogar a Copa do Mundo, pode jogar outra Olimpíadas. Eu acho que o Flamengo precisa mais dele hoje. Eu espero que o Flamengo não libere o jogador fique e não fique chateado. E que ele jogue o jogo e ainda faça gol ainda nessa oitava de finais contra a Defensa. Bom, pessoal, a análise aí, o resumo aí dos dias aí nessa segunda-feira da notícia do Flamengo foram essa. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui comigo até agora. Dá um like para dizer que você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo aí, ative o sininho para receber, mas antes disso, se inscreva, botãozinho vermelho aqui, se inscreva, ou aqui ó, também tem umzinho aqui, um botãozinho, aperta o botãozinho, se inscreva no canal e ajuda aí, tá bom? Queria agradecer a você, valeu, fica com Deus, um grande abraço, valeu gente!